está sacramentado em meu coração. Meu bem-querer tem um quê de pecado acariciado pela emoção. Oi, gente, tudo bem? Vamos começar mais uma lição agora, falando sobre a constante de Avogadro ou número de Avogadro. Vamos então imaginar a seguinte situação. Vamos supor que você tenha um recipiente. Dentro desse recipiente você tem 1 mol de carbono isótopo 12. Qual é a massa de 1 mol de carbono isótopo 12? É 12 gramas. Quer dizer que o carbono pesa 12 gramas por mol. Mol é uma porção, essa quantidade. Agora vamos imaginar que você pudesse ter uma pinça de pegar átomos. Logicamente, essa pinça não existe, mas é só para você imaginar então. Então você vai pegar uma pinça e vai tirar os átomos desse recipiente e vai contando. Vai dar 1, 2, 3. Quer dizer, você vai contar quantos átomos de carbono existem em 12 gramas de carbono. Então, você vai fazer essa contagem, vai contando, 1, 2, 3, 100, 1000. Quanto você acha que você vai encontrar? Bem, foi encontrado o seguinte valor aproximado: 602 sextilhões de átomos de carbono. Esse é um número muito grande. A gente escreve da seguinte maneira: é 6,02 vezes 10 elevado a 23. Essa é a maneira simplificada de escrever esse número. Mas se você quisesse colocar todos os zeros, você ia ser obrigado a colocar 602, aí depois você vai começar a colocar assim, mais 3 zeros, 1000, mais 3 zeros, milhão, mais 3 zeros, bilhão, mais 3 zeros, trilhão, mais 3 zeros, quatrilhão, mais 3 zeros, quintilhões, e mais 3 zeros, sextilhões. Isso significa colocar zeros depois do número 602 na seguinte quantidade. Você deveria colocar 21 zeros. Depois de 602 mais 21 zeros. Esse é um número espantosamente grande. Esse número é bom de ser memorizado. Ele vai ser muito usado. Ou você vai guardar esse número assim, 602 sextilhões, ou você vai guardar esse número assim, 6,02 vezes 10 elevado a 23. Bom, já de cara, quero dizer para vocês que não foi o Avogadro que descobriu. Quem descobriu esse número foi um cidadão chamado Jean-Baptiste Perrin, em 1909. Bem, ele fez alguns cálculos e conseguiu chegar a esse número. Na verdade, ele não chegou exatamente nesse número, ele chegou a 6,8 vezes 10 a 23, que já dá para dar uma ideia de quanto grande é esse número. Bem, não dá para se fazer demonstração ainda como é que o cara conseguiu chegar nesse número. Mas eu quero que vocês saibam que esse número foi calculado. Logicamente que não existe uma pinça de pegar um átomo só, mas esse é o número que todos nós acreditamos que seja o número verdadeiro. 6,02 vezes 10 elevado a 23. Bem, à medida que os equipamentos vão se desenvolvendo, se tornando cada vez mais precisos, mais exatos, as experiências são repetidas para a confirmação desses valores. E o último resultado, então, adotado, foi divulgado em maio de 2019, foi de 6,02, 214, 0,76 vezes 10 elevado a 23. De uma maneira geral, a gente utiliza assim. Quanto é que vale 1 mol de átomos? 1 mol de átomos vale 6 vezes 10 elevado a 23, ou 6,02. Para ficar mais simples nas contas, a gente utiliza apenas o 6. 6 vezes 10 é 23. Agora, esse número a gente pode utilizar para qualquer outra coisa. Por exemplo, quanto é que dá 1 mol de moléculas? É 6 vezes 10 elevado a 23 moléculas. Bom, posso usar para qualquer coisa? Pode. Como você tem a dúzia, você pode falar dúzia de ovos, dúzia de uvas, dúzia de maçãs. Você pode usar esse número. Assim, eu posso falar 1 mol de maçãs, lógico. Quanto é que seria? Então seriam 6 vezes 10 elevado a 23 maçãs. Esse número, que é chamado de constante de Avogadro, em homenagem ao Avogadro, então a gente utiliza para qualquer coisa. Então, por exemplo, 1 mol de água.
A água é molécula, certo? 1 mol de água vai encontrar quanto? 6 vezes 10 elevado a 23 moléculas. Vamos agora fazer o primeiro exemplo. encanto, tô sofrendo tanto amor. E o que é o sofrer para mim que estou jurado pra morrer de amor. Exemplo 1. O exemplo 1 diz assim: quantos átomos há em 3 mols de átomos de oxigênio? Dado constante de Avogadro igual a 6 vezes 10 elevado a 23 mol a menos 1. Aqui tem um pequeno detalhe, a maneira de escrever essa constante de Avogadro. Já que ela vale para qualquer coisa, então a gente deve dizer o seguinte: quanto que vale então a constante de Avogadro? 6 vezes 10 é 23, qualquer coisa por mol. 6 vezes 10 é 23 unidades por mol. Então, em vez de colocar o mol no denominador, passa para cima e vai ficar mol a menos 1. Vamos resolver esse exercício de duas maneiras. A primeira forma é fazendo uma regrinha de 3. Então, você vai escrever assim: 1 mol é uma porção, correto? Então, 1 mol está para 6 vezes 10 elevado a 23 átomos, porque agora é um mol de átomos. Então, 3 mols vão corresponder a x átomos. Faz a regra de 3, multiplica e inclui, vai ficar assim: 3 vezes 6 vezes 10 a 23, dividido por 1, que vai ser igual a 18 vezes 10 elevado a 23 átomos. Colocando em notação científica, então, em vez de você escrever 18, você vai deslocar a vírgula para a esquerda, vai ficar 1,8 dividido por 10, então tem que multiplicar por 10. 1,8 vezes 10 elevado a 24 átomos. Sempre que você der a resposta, você deve dar preferência para dar a resposta em notação científica. Então, você deverá fazer o deslocamento da vírgula ou para a esquerda ou para a direita, até você chegar no primeiro algarismo que não seja o zero. Beleza? A outra maneira de você fazer esse exercício é um pouquinho mais rápido, que é assim: se você imaginar que 1 mol é uma porção, então uma porção que tem quanto? 6 vezes 10 elevado a 23 unidades. Nesse caso vai ser 1 mol de átomos, então tem 6 vezes 10 elevado a 23 átomos. Agora, o segundo mol, uma outra porção, você tem um outro recipiente contendo 1 mol, ou seja, mais 6 vezes 10 elevado a 23 átomos. E agora uma outra porção tendo 6 vezes 10 elevado a 23, então quer dizer que você vai pegar 3 mols, ou seja, 3 vezes 6 vezes 10 elevado a 23. 3 vezes 6 vezes 10 elevado a 23, 3 vezes 6 vai dar 18, vai ficar 18 vezes 10 elevado a 23, ou, em notação científica, 1,8 vezes 10 a 24. Tá bom? Fácil pra caramba. Vamos fazer agora o exemplo 2. Meu bem-querer é segredo, é sagrado, está sacramentado em meu coração. Meu bem-querer tem um quê de pecado acariciado pela emoção. O exemplo 2 quer saber o seguinte: fala assim, quantos átomos há em 160 gramas de cálcio? Veja bem que agora ele quer saber o seguinte: quantos átomos há em 160 gramas? Então agora ele faz a comparação com a massa. Dado, quanto equivale a massa molar do cálcio? 40 gramas por mol. Vamos resolver? Tem duas formas de fazer esse exercício também, a resolução dele. Então, vejamos. O primeiro é você calcular o número de mols. Você deve estar lembrando como é que calcula o número de mols. O número de mols é igual a quê? Eminho sobre mol. Então, vai ficar assim. N, número de mols, vai ser igual a... Eminho é 160 gramas, é a massa dada no problema. Sobre 40, que é a massa molar do cálcio. Foi dado na tabela. Então, 40 gramas por mol. Então, Eminho sobre mol vai ficar assim, 160 por 40 vai ser igual a 4 mols. Agora você já sabe que são 4 mols. Bom, já que você já sabe que são 4 mols, em 1 mol existe sempre quanto? Sempre existe 6 vezes 10 elevado a 23 unidades. Então, 4 mols vai ser 4 vezes 6 vezes 10 elevado a 23.
4 vezes 6, 24, então vai dar 24 vezes 10 é 23 átomos de cálcio. Colocando em notação científica, vai ficar 2,4 dividir por 10. Então, para compensar, tem que multiplicar por 10. Vezes 10 elevado a 24. Então, a resposta será 24 vezes 10 é 23 ou 2,4 vezes 10 é 24. Beleza? E a outra maneira de resolver, a segunda forma de resolver é a seguinte, é por regra de 3. Vamos ver? 40 gramas equivale a 1 mol. Tá certo? Se equivale a 1 mol, equivale a 6 vezes 10 é 23. 160 gramas equivale a X. Então, você monta a regra de 3 assim. 40 gramas está para 6 vezes 10 é 23, assim como 160 está para X. Multiplica em cruz. Vai ficar 160 vezes 6 vezes 10 é 23, dividido por 40. Tá bom? Então, vai fazer essa conta. 160 por 40, dá para cortar um zero ali. 16 por 4 vai dar 4. 4 vezes 6, 24. 24 vezes 10 a 23. Ou 2,4 vezes 10 elevado a 24. Fácil pra caramba. Bem, então, resumidamente, o que você deve ter aprendido hoje? A lição de hoje é para você saber quanto vale 1 mol. 1 mol vale aproximadamente 600 sextilhões ou 6 vezes 10 elevado a 23. Se você quiser ser mais exato, muito exato, você vai colocar assim, 6,02, 214, 0,76 vezes 10 elevado a 23. Mas ninguém utiliza esse número, a não ser para fazer alguma pesquisa muito específica. Normalmente se utiliza esse número da seguinte maneira, 6,02 vezes 10 a 23. Aí já tem um certo grau de exatidão. Mas se você quiser fazer um exercício normalmente, você vai colocar apenas 6. 6 vezes 10 elevado a 23. É assim que a gente vai resolver a maioria dos nossos exercícios. Um segundo fato interessante é que o número de Avogadro, ou a constante de Avogadro, é simbolizada por N maiúsculo e no pé da letra N se coloca A maiúsculo. Assim, Na. E a unidade que se utiliza é a seguinte, é assim, 6,02 vezes 10 elevado a 23 por mol, quer dizer, unidades por mol. Em vez de deixar um mol no denominador, passa para cima e vai colocar assim, 6,02 vezes 10 a 23, mol menos 1, que significa unidades por mol. Essas unidades podem ser átomos, moléculas ou qualquer outra coisa. Para você ter uma definição, você pode colocar assim, constante de Avogadro é a quantidade de átomos encontrados em 12 gramas de carbono isótopo 12, que é 1 mol de carbono. Hoje a gente generaliza dizendo assim, é o número de entidades encontradas em 1 mol de qualquer coisa. Finalmente, para você ter uma ideia de quanto grande é esse número, então vamos imaginar que uma pessoa tenha ganho na loteria 1 mol de reais. Tudo bem? Aí ele resolve gastar R$1.000 por segundo. Veja bem, por segundo. Depois de quanto tempo acabará o seu dinheiro? Bem, se você fizer todos os cálculos, você vai achar que após um ano ela terá gasto 3,15 trilhões de reais. Logo, são necessários 200 bilhões de séculos para a pessoa acabar com todo o seu dinheiro. Então, esse número é realmente fantasticamente grande. Chegou a hora de vocês fazerem os exercícios. Bom trabalho!